Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós vamos continuar a nossa série do Apocalipse, Aviso do Fim. Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom gente, então vamos continuar a nossa série Aviso do Fim do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos abordar o capítulo 10, né? Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu te convido a fazer uma cliquezinha. Assiste aqui os outros 9 capítulos que já foram abordados, tá bom? Então vamos lá começar? Vamos começar esta série incrível para nos edificar e aprendermos um pouco mais, tá bom? Se você ainda também não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever, ativa as notificações para que você receba em primeira mão assim que eu postar o vídeo aqui. E curta, comenta, compartilha com as pessoas para que elas também possam ser edificadas através da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar hoje o capítulo 10, né, do livro de Apocalipse e vamos continuar a leitura. Como eu falei para vocês, eu dou uma pincelada aqui, né, não entro tão profundamente porque o livro de Apocalipse é muito profundo e a gente precisa estudar bastante. Quando eu finalizar essa série Aviso do Fim do livro de Apocalipse, relatando todos os capítulos, eu vou começar a fazer vídeos individuais falando exatamente só sobre o anticristo, só sobre as duas testemunhas, só sobre a besta que emerge do mar. Vou tentar abordar alguns vídeos separadamente também, referente à marca da besta, a economia do momento, trazer algo atual do que está acontecendo no mundo para vocês, para a gente conectar com as profecias da Bíblia, tá bom? Então vamos continuar a série. Então vamos ler aqui, capítulo 10, versículo 1, diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, um arco-íris, e o seu rosto era como o sol e os seus pés eram como colunas de fogo, né? E aí aqui diz, e o versículo 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Versículo 3, e clamou com grande voz, como ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E o versículo 4 diz, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não os escreva. Gente, incrível aqui, porque a gente pode ver exatamente, principalmente no versículo 1, que ele fala aqui sobre um anjo muito forte. Então, João, ele teve uma visão de um anjo muito forte, né? Vindo, que descia dos céus, ele viu o anjo descendo dos céus, e é engraçado porque ele descreveu que o anjo era muito forte. E aí ele começou a descrever o que ele via, né, que o anjo, ele era vestido de nuvem, ou seja, ele estava sobre uma nuvem, que na cabeça dele tinha um arco-íris, um arco celeste, né, e o rosto dele brilhava como o sol, e João também fala que os seus pés tinham colunas de fogo. Então, a gente, quando vê essa descrição que João colocou aqui, a gente logo pensa em quem? Em Jesus, né? Porque a gente sabe que quando se fala de nuvem, né? Quando a Bíblia aborda a palavra nuvem, a gente lembra logo da volta de Jesus, que vai vir sobre as nuvens, né? E a gente sempre remete e correlaciona a essa situação. Aqui ele fala que esse anjo ele tinha um arco-íris, um arco na cabeça, um arco celeste, né? Então, um arco, esse arco-íris, a gente sabe, a gente conhece a palavra de Deus, sabe que o arco-íris é um sinal da aliança de Deus com o seu povo, né? E o rosto dele brilhava como o sol, né? A gente sabe que Moisés, quando... Foi Moisés? Foi Moisés que teve o seu rosto resplandecido quando viu Deus, né? Da presença de Deus, e brilhava. Então, gente... E também ele fala dos pés, né? Que os pés, aqui ele fala que os pés tinham colunas de fogo. Ou seja, a gente lembra que em Apocalipse, né, tem a descrição de Jesus já resplandecido, né? Fala sobre os pés de Jesus, né?
a questão que era bronze polido. Então a gente correlaciona essas imagens que João viu desse anjo forte descendo do céu com Jesus, né? Então aqui esse anjo ele tinha um livrinho, ele fala que esse anjo tinha um livrinho aberto, né? E esse anjo ele colocou o pé direito dele sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, se um anjo colocou um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, gente, esse anjo é muito mais do que um anjo poderoso. Por isso que a gente correlaciona a imagem dele ter visto o próprio Jesus Cristo, né? Porque ele é que tem o domínio sobre a terra, sobre o mar, sobre o mundo, sobre todas as coisas, né? E aqui fala sobre isso, que ele pôs os pés como autoridade, dizendo assim: eu tenho controle. Eu tenho controle sobre a terra e eu tenho controle sobre o mar. Não é verdade? Então, aqui o João ele está falando que esse anjo, na verdade ele falou aqui nos outros versículos, né? E clamando com uma grande voz, ele falou aqui, como quando quem ruge um leão. Então ele escutou uma voz muito como a de um leão rugindo, né? Clamando. E teve trovões, né? Então, esses trovões, eles emitiram uma voz. E ao emitir essa voz, houve-se uma mensagem. Algo foi falado para João ali, e João foi revelado para João. Só que o anjo disse para João que ele não escrevesse, porque tudo que João estava vendo e passando estava sendo visualizado. Estava sendo, escrito por João. Ele estava descrevendo tudo. Mas neste momento, especificamente, o anjo forte, como ele descreve aqui, não, de forma nenhuma, João não podia escrever aquela revelação. Então, é algo que a gente não sabe, e a gente só vai saber quando estiver lá na presença deles. A gente não sabe o que de fato o João, né, ouviu. Então, é um grande mistério que a Bíblia nos traz aqui, tá bom? E ficou guardado só com João e com o Senhor. E a gente só vai saber isso quando estivermos lá na presença de Deus. Vamos para o versículo 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Aí o versículo 6 diz o seguinte: esse anjo jurou que estava dizendo a verdade de Deus, né? No versículo aqui, ele tá falando, gente, no versículo 5, desculpa, que quando ele fala assim, jurou, ele tá fazendo esse juramento, ele tá enfatizando que de fato isso é totalmente verdadeiro, que de fato isso vai acontecer, né? Então, aqui o anjo ele estava dizendo aos santos da tribulação. Porque, gente, a gente está fazendo essa leitura que já está na grande tribulação, tá? Então, aqui o anjo ele estava declarando, estava dizendo para os santos da tribulação que não ia acontecer mais, não ia demorar mais, né? Não ia tardar mais essa situação da vingança, da perseguição, né? Porque houve um clamor, né? Dos santos. Então o Senhor veio dar essa resposta para os santos que não vai mais tardar essa justiça de Deus sobre as pessoas que os perseguirem. Então não vai mais tardar. Então vamos continuar a nossa leitura. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Isso é João falando, né? E disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele escutou uma voz dizendo a ele para pegar esse livrinho que esse anjo forte que ele viu, tomar da mão dele, né? Então vamos seguir a leitura. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas tua boca será doce como mel, né? Então, gente, aqui João ele estava sendo convocado. A gente entende aqui que João ele recebeu uma ordem, uma missão para pegar o livrinho da mão do anjo. E ele foi até o anjo, ele pegou esse livrinho e o anjo declarou para ele isso, que o livrinho
ele tinha que comer o livrinho, literalmente comer o livrinho, né? Que no estômago dele ia ser amargo, mas da boca dele será doce como mel. Ou seja, a gente entende aqui, nessa passagem, que a gente teve muitos exemplos na Bíblia que também comeram a palavra. A gente tem um exemplo de Jeremias, a gente tem um exemplo de Ezequiel, a gente tem um exemplo que foram pessoas que de fato comeram a palavra. Se você for buscar aí, leia em Ezequiel 3, 1 a 15, fala sobre isso. E Jeremias 15, 16 também fala sobre isso, que eles comeram a palavra, literalmente comeram, né? E aqui a gente entende que o João, ele recebeu uma convocação, né? A não só estar como ouvinte naquele momento ali, porque o João estava ouvindo e estava recebendo aquela revelação, mas que a partir daquele momento o João, ele não só mais iria ouvir, mas ele iria comer da palavra e ia profetizar essa palavra, né? Então, João teve essa missão e essa convocação. Vamos continuar a leitura. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Né? Porque a gente entende aqui que tudo que sai da nossa boca, que é a palavra de Deus, que a gente declara, nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre vai alcançar pessoas, tocar pessoas, né? Porque não é sobre nós, é sobre aquilo que nós estamos falando, que é a verdade, a palavra de Deus. Mas em nós, ela é amargo, né? Porque não é fácil a vida de um cristão, não é fácil a vida de um pregador, não é fácil a vida de um pastor, de uma liderança da igreja, não é fácil, né? Você ter toda essa responsabilidade sobre você, a pressão é muito, muito, muito grande. Então, o que sai da boca desse justo, é doce como mel, porque a palavra de Deus é verdade, mas sobre nós há um posicionamento, uma missão, um comprometimento, né, muito grande. Então, isso é muito sério. E a gente entende isso aqui quando João comeu a palavra e falou que o ventre dele ficou amargo, né? Vamos seguir a leitura. E ele disse-me, importa que profetizes outras vezes a muitos povos. Olha aqui a missão que ele recebeu. E nações e línguas e reis. Ou seja, ele tinha que comer dessa palavra. Ele não podia mais estar só como ouvinte ali, recebendo aquela visão, aquela situação. Ele tinha que agora, como missão, agir. Não só ouvir, mas agir, passar adiante. Então, ele tinha que profetizar sobre tudo isso, né? Há muitos povos, há nações e línguas e reis. Ele tinha que passar adiante, né? E é muito incrível a palavra de Deus, porque de fato é isso que acontece conosco, né? A gente, quando recebe uma missão de Deus para profetizar, não é fácil. Há um peso muito grande sobre isso e uma responsabilidade muito grande referente a isso. Você abrir sua boca para profetizar. Então, o que você vai profetizar tem que ser algo de Deus, tem que ser algo do trono. Não pode ser nada carnal, nada seu, porque isso é muito sério. A palavra de Deus é muito séria. Então, João, nesse momento aqui, ele recebeu essa grande missão de profetizar às nações sobre aquilo que ele estava vendo, sobre aquilo que ele estava tendo a visão daquele momento grandioso sobre a vida dele, dessa grande revelação que ele teve sobre os fins dos tempos, do livro de Apocalipse. Então, gente, a gente encerra hoje o nosso vídeo do capítulo 10, aqui encerra o capítulo 10, né? E no próximo vídeo, nós vamos continuar no capítulo 11 com mais um ensinamento da palavra de Deus. Comenta, compartilha, né? Fala aqui um pouquinho também sobre o seu entendimento sobre o capítulo 10, para nos edificarmos também e estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Me segue aqui nas minhas redes sociais também, vou deixar aqui o meu Instagram para você estar me seguindo e espero vocês na próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau!